Hoje é 31 de março de 2020, terça-feira. E é claro que nós começamos o nosso jornal O Dia News, especial apresentando para você os números do panorama geral de casos de coronavírus em todo o mundo. Vamos aos dados globais, que eles não param de avançar. Atualmente, em todo o mundo, são 803.313 casos de coronavírus confirmados até este exato momento. Lembrando a você de casa que esses dados que nós apresentamos para você são coletados através de um trabalho de informação da OMS, a Organização Mundial de Saúde, e são atualizados em tempo real. Nós estamos com mais de 800 mil casos em todo o mundo. Desse total, ativos são 601.362 casos. Pacientes que ainda manifestam seus sintomas e que ainda estão em tratamento contra o coronavírus, no caso a Covid-19. Casos recuperados em todo o mundo, nós temos 162.937 casos. Pacientes que manifestaram seus sintomas após terem contato com o coronavírus, mas já são considerados pelas instituições de saúde como casos curados. Infelizmente, até o exato momento, nós já contabilizamos 39.000 e 14.000 mortes em todo o mundo. Vamos agora, gente, vamos mudar um pouco o nosso patamar de análise e de apresentação dos dados para você, porque o panorama mundial mudou, se inverteu. Atualmente, o país que tem uma maior preocupação com o coronavírus é os Estados Unidos. A explosão de casos realmente tem sido bastante intensa lá nos Estados Unidos. Por isso que nós vamos aos números atualizados em tempo real. Atualmente, são 165.594 casos registrados de coronavírus apenas nos Estados Unidos, terra de Donald Trump. Desse total, casos ativos são 156.419 casos, pacientes que manifestaram seus sintomas e ainda são tratados como casos ativos, pacientes que estão em tratamento contra a Covid-19. Casos recuperados, os Estados Unidos se aproximam dos 6.000, mas atualmente registram 5.995 casos de pacientes recuperados contra a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Até o exato momento, lá nos Estados Unidos, são 3.180 mortes registradas por conta do coronavírus. O próximo dado que eu quero trazer para você diz respeito à Itália, que realmente é um país lá no continente europeu que tem preocupado bastante as autoridades em saúde pública por conta da explosão de casos. Na Itália, nós temos atualmente 101.739 casos confirmados de pacientes com coronavírus. Desse total, 75.528 casos são considerados casos ativos, pacientes em tratamento tentando combater as consequências causadas pelo coronavírus no organismo humano. Casos recuperados, a Itália já apresenta 14.620 casos, quase 15% do total dos pacientes que tiveram contato com o coronavírus já são considerados casos recuperados, mas o número de mortes é o que chama a atenção. Atualmente, 11.591 casos de italianos que vieram a óbito por conta do coronavírus. Aproximadamente 12% da população que foi diagnosticada com coronavírus veio a falecer por conta desses casos. Nós vamos agora para a Espanha, outro país que preocupa bastante ali nas proximidades da Itália, no continente europeu também, mas que realmente vive uma grande explosão de casos de coronavírus na atualidade. Na Espanha, está assim, 94.417 casos registrados, confirmados de coronavírus ali na Espanha. Desse total, estão ativos 66.889 casos. São pacientes ainda em tratamento que preocupam as autoridades em saúde pública porque ainda tem o seu futuro incerto. Casos recuperados, a Espanha já tem um número bastante significativo, são quase 20 mil casos recuperados. Precisamente 19.259 pacientes espanhóis que tiveram contato com o coronavírus, mas que já manifestam melhoras e que já são consideradas pelas autoridades em saúde pública como pacientes recuperados. Na Espanha também os casos fatais são altos, aproximadamente quase 9 mil casos, precisamente 8.269 casos recuperados, de casos fatais na Espanha. Nós seguimos agora para o continente asiático, onde tudo começou. Nós vamos olhar os números da China continental, que vem apresentando números esperançosos, porque realmente o número de casos recuperados já superam e muito os números de pacientes que foram, no caso, casos ativos. Esse número praticamente estacionou nos últimos dias. A China praticamente não vem registrando mais novos casos de coronavírus. Atualmente, 81.518 chineses estão, na realidade, são notificações positivas para a Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus.
Casos ativos, apenas, isso é muito bom de ver, 2.161 casos são considerados como ativos, são pacientes em tratamento contra as consequências do coronavírus. Olha só que número impressionante. A China já registra 76.052 casos de pacientes recuperados, curados das moléstias causadas ao organismo humano pelo coronavírus. Atualmente, casos fatais 3.305. Mostra realmente um posicionamento forte do governo chinês que adotou medidas eficientes contra a expansão da pandemia. Praticamente não se registra mais casos novos de coronavírus na China e os casos de morte são bem abaixo. Para fazer uma rápida comparação, na Itália, aproximadamente 12 mil mortes. Na China, pouco mais de 3.300 mortes. Vamos ao Brasil. Infelizmente, nós temos um número crescente, bastante crescente, que cresce com muito vigor. Na manhã de hoje, no início da tarde desta terça-feira, nós registramos aqui no nosso país, no Brasil, 4.661 casos confirmados de Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Desse total, são considerados 4.369 casos ativos. São pacientes positivos para o coronavírus que ainda passam por tratamento na tentativa de se livrar desta doença causada pelo corona. Casos recuperados, apenas 127 casos, realmente é um número que cresce devagar, não cresce ao ritmo que nós desejamos, mas que está crescendo. Vale lembrar que bem no iniciozinho o número de casos recuperados estacionou no 7. Agora já estamos nos aproximando dos 130 casos de casos recuperados. Casos fatais em todo o território brasileiro já são 165 mortes em decorrência da Covid-19, que é a doença causada pelo coronavírus. Vamos agora aos números piauienses. Eu tenho aqui em minhas mãos o último boletim que foi divulgado pela CESAP, que é a Secretaria de Estado da Saúde do nosso Piauí. O boletim da CESAP foi divulgado ontem, dia 30 de março, às 19h30, 7h30 da noite. E os dados que foram apresentados foram os seguintes. Até o exato momento, 360 casos foram testados, pacientes foram testados e descartados. Eles não estão com coronavírus, estão com alguma outra doença do sistema respiratório que vem causando consequências. Mas 360 casos investigados e descartados para coronavírus aqui no estado do Piauí. Temos ainda 231 casos suspeitos que ainda passam por investigação e que devem ser revelados em breve, se são positivo ou negativo para coronavírus. Até o exato momento, 18 casos confirmados pelas instituições de saúde pública do estado do Piauí, casos confirmados positivos para coronavírus em nosso território piauiense. O estado do Piauí registra 4 óbitos em decorrência da Covid-19. O 4º caso foi confirmado nas últimas horas de um empresário parnaibano de 45 anos que estava em tratamento aqui na capital do estado do Piauí. Ele convivia com doenças crônicas, era obeso, tinha diabetes e realmente veio a falecer, veio a óbito aqui no Hospital Natan Portela. Estes são os números atualizados até o exato momento da pandemia de coronavírus em território piauiense.